1.239 pessoas afetadas pela exploração de areias pesadas no distrito de Chibuto exigem o justo pagamento das indenizações e compensações de fruteiras, culturas e terras concedidas a Dinquisheng Minerais. A população solicita a restituição dos 19.895 meticais, valor estabelecido em 2016 para o pagamento de cada cajueiro, em detrimento dos 3.000 meticais em vigor desde 2018. Olá, seja bem-vindo ao Janela de Integridade. A mineradora chinesa que opera em Chibuto construiu um bairro em Uahamuza para reassentar a população de Mabequani, Mudada, Mudumea, Mutsiquani e Savane e assim poder extrair os minérios debaixo do solo, onde viviam e cultivavam 1.500 famílias. O Media Lab chegou a este distrito a 2 horas de Maputo para identificar que, em meio à frustração dos reassentados, há um segundo e, quiçá, terceiro conflito social. Os camponeses que questionam o valor das compensações foram despojados das suas terras e encontram-se numa situação cada vez mais precária. Disseram que a empresa veio para desenvolver a nossa comunidade, mas não veio para isso, veio para nos destruir. As consequências da usurpação das terras de Isaura notam-se no seu depoimento. Mananga é longe, é necessário muito dinheiro para lá chegar. Quando vou a Mananga, os meus filhos ficam sozinhos. Chego em Mananga, eu ando de casa em casa, vender bacias de peixe em troca de milho para conseguir atingir a meta de 10 sacos de milho. Sem terra, Felizmina Mati conta que tem sido difícil sustentar a sua família. Tenho filhos, meu marido morreu, não estudam, não fazem nada. Eu tenho netos, não fazem nada. Tenho uma velha que eu cuido dela. Mãe do meu falecido esposo está sentada aí a sofrer. Sem emprego, Álvaro Mazóio aborda os desafios que enfrenta após ter perdido os seus campos de produção. O que sustentava-me era a agricultura. Uma vez que não trabalho, a empresa que chegou aqui em Chibuto, para você trabalhar é necessário ter dinheiro. São necessários 6.000 meticais para você trabalhar. 6.000 eu não tenho. O processo de reassentamento de 2017 e 2018 causou polêmica. Neste local existiam residências e machambas. A empresa optou por reassentar somente pessoas que viviam e cultivavam neste local. E aqueles que somente cultivavam ficaram para trás. Já não temos machambas para cultivar. Nós vivemos através de hortas, cacana, lenha, apanhar castanha e canhão, para que possamos inscrever as crianças na escola. A escola é cara. Já não tenho dinheiro. Eu sou grande. Com esta idade, onde irei trabalhar? Meu marido. O representante da Associação das Pessoas Não Reassentadas, um grupo composto por mais de 1.200 pessoas, narra as expectativas que tinham quando cederam a terra ao investimento chinês. Essa terra se equipara de facto a uma vida humana que não se pode vender a preço nenhum. Mas por legitimar os interesses todo do distrito de Chibuto, cedemos. Mas por saber também que nós ganharíamos alguma coisa. Poderíamos ser reassentados e poderíamos ser empregos. Outro membro da associação enumera os direitos prometidos com a concessão do território para a mineração. Tínhamos direito de ter casas no local de reassentamento. Desde o fim da guerra, nós cultivávamos lá, comíamos lá e estávamos bem lá. O coordenador do Gabinete de Apoiação do Reassentamento considera estas exigências equivocadas. Então, esses foram compensados pela perda de culturas e fruteiras que tinham no local. Todo aquele que tem casa lá tinha direito de uma casa. E disse mais. A terra para produzir está disponível para qualquer pessoa reassentada. O governo disponibilizou a terra, mas desde que foram informados que tem terra disponível, ninguém se fez presente até este momento. João Machava desconhece estas declarações. Até agora o chinês trancou as casas, colocou um arame esfarpado, trancou as casas e colocou as de reserva. Muitas casas, aquelas que têm pessoas. Já eu não sei por que nós não temos casa. A posterior, iremos comprar os nossos terrenos. Em resposta às exigências da associação, o coordenador apresenta uma limitação. Não é possível ter taxativamente a área que a pessoa perdeu.
Absalome Manjati aponta as etapas que as comunidades podem seguir para a resolução das suas inquietações. O primeiro passo pode consistir numa resolução administrativa, em que estas comunidades podem exercer aquilo que são os seus direitos, a reclamação junto daquilo que são os órgãos do governo local. Tendo falhado a primeira, sugere uma outra. Estas comunidades teriam que intentar alguma ação judicial para que possam ter os seus direitos efetivados. Caso as duas etapas não surtam devido efeito, Manjati explica o que pode acontecer com a empresa chinesa. O investidor pode ser aplicado uma sanção de multa correspondente a 10% do valor do investimento. Entre as paredes de bloco cru de um bairro nas costas da cidade, a mais de 10 quilômetros do local da extração, sobressaem as reivindicações dos desapossados, comunidades compostas por 1.239 camponeses que resistem a vergar-se. Não fomos informados de que iríamos receber os chineses. Apenas fomos ligados pelos líderes comunitários solicitando a nossa presença nas machambas de imediato. Então, quando lá chegamos, vimos a fita métrica a rodar de um lado para o outro, medindo a extensão da machamba. Não fomos informados do custo de cada metro da machamba, nem mesmo o custo de cada cajueiro. No processo das compensações, Isaura recebeu apenas 206 mil, num total de 700 mil orçados. Recebi 206 mil, mangueiras, canhoeiros e cajueiros. Machamba, sementes. Não me disseram por que estava a receber aquele dinheiro. Francisco Saveca relata como era o processo das compensações na fase inicial do projeto. A empresa chegou muito bem, que eu não sei o que aconteceu. As pessoas que foram pagos lá em Uamuza foram pagos bem, de certo valor. O problema surgiu na área da exploração. Os nativos de Uamuza foram indemnizados mediante a tabela aprovada no Plano de Reassentamento de 2016. Mas os de Mudada, Mabequani, Mudumeia, Motsiquani e Savane, não. O valor acordado em Xidenguele variava entre 19 mil e 20 mil. Mas quando as compensações foram feitas, só foi atribuído às pessoas que tinham casas em Uamuza. É que foram bem pagos. Francisco Saveca acrescentou. Chegou certo tempo de que esse dinheiro é muito, vão nos dar, o cajueiro vão pagar 3 mil, a mangueira vão pagar 1.800 e qualquer coisa. Ei. Respaldados no artigo 51 da Constituição da República de Moçambique, que prevê o direito à liberdade de reunião e de manifestação. Em 2020, as comunidades afetadas reagiram. Fomos manifestar em frente à mineradora quando pensávamos que o dinheiro estava na posse dos chineses. Chamaram a unidade de intervenção rápida para nos dispensar. O comandante dando a ordem para dispararem contra os manifestantes. Viemos manifestar aqui no governo porque nós já percebemos que... Todavia, a manifestação teve repercussões contrárias do preconizado. Rasgaram a minha orelha direita e depois cozeram. Também fui atingida no braço e não sei como aconteceu. De repente não conseguia levantar e não sabia onde eu estava. Arnaldo Mugadui também foi um dos atingidos. Quando nós levantamos prestes a ir embora, eu fui o primeiro a ser atingido. Fui atingido na perna esquerda, caí e com recurso a uma motorizada fui levado ao hospital. Após o incidente, o governo não me socorreu, não me indemnizou, só acabei tratando o ferimento. Mesmo com estes entraves, a comunidade não desistiu. Viemos manifestar aqui no governo porque nós já percebemos que o dinheiro não está com os chineses. Uma vez que quando vamos a mina manifestar, o governo manda a unidade de intervenção rápida. Por isso viemos a ti, senhor administrador, para que nos mostre a pessoa que o chinês deu o dinheiro para levar as nossas machambas. Nós queremos voltar para a nossa casa, produzir comida.
porque nós sentimos... Não parou por aí. Por várias vezes fomos ao gabinete do administrador. Eles aceitaram e disseram que íamos rever o valor, acordado em Xidenguele. Fomos ligados pelos líderes comunitários daqui para aqui. Não fomos informados qual é o preço de cada metro. Mas hoje, o valor de 19.895 não é mencionado. Só fomos dados 3.000. Quando as comunidades afetadas procuravam saber do governo local por que a demora no processo das compensações, a resposta era esta. O posicionamento do governo em relação à empresa viola os interesses legítimos das comunidades locais, de acordo com o número 1 do artigo 96 e número 3 do artigo 260 da República de Moçambique, conjugado com o artigo 13 da Lei de Minas. Contactada a administração local para dar o seu parecer sobre o processo das compensações, Sérgio Moiane respondeu. Os que ressentaram, não há dívida, todos foram pagos. As pessoas receberam as suas compensações. Então havia diferença. E nós insistimos, devem ser pagas as diferenças. E neste momento demos o prazo à empresa para trabalhar nesta área de diferença com as comunidades. Em relação à reparação e compensações, a empresa alega ter cumprido com as obrigações plasmadas no plano de reassentamento. Nós já pagamos todo o dinheiro que devíamos aos reassentados e construímos um condomínio para eles. A visão da Associação das Pessoas Afetadas diverge. A quem pagaram? Eu acho que não somos malucos para reclamar o que não nos merece. Não podemos mais confiar tanto no governo e nem na empresa, porque não nos dão uma solução. João Machava coloca em causa a ação das entidades governamentais. Não estamos a ver nenhuma ajuda por parte do governo. Mesmo nesta última manifestação, o chinês disse que só sentiu pena, mas ele não está a devir. Acho que o chinês efetuou o pagamento ao governo, mas o governo não nos pagou. As opiniões do executivo sobre as compensações divergem. Se, por um lado, o administrador admite estar a decorrer o processo de pagamento das diferenças, o coordenador do reassentamento desmente. Não há nenhuma diferença de valor de compensação. Maconso admite que houve mudança da tabela das compensações de 2016 em 2018, violando o plasmado no plano de reassentamento de 2016. Foram enganados pelo consultor por ter-lhe apresentado uma proposta, mas que a própria tabela do Estado moçambicano estava muito abaixo daquilo que eles estavam a pagar. O representante da Associação das Pessoas Não Reassentadas refuta este argumento. O ponente do projeto, neste caso, não era uma pessoa contratada pelo governo ou pela população. Era uma pessoa contratada pela empresa, mas com conhecimento do governo, para dizer que é uma pessoa que, se calhar, faria o trabalho de forma digna, o que depois não aconteceu. Em 2018, o governo local introduziu no processo das compensações a tabela de preços das fruteiras em vigor no país, revogando a de 2016. Não foi nosso acordo. Não foi nosso acordo. Nós fomos dito, isso vai ser assim, isto vai ser assim. É de para onde? A nova tabela criou insatisfação e desespero nas comunidades afetadas. Sabendo que eu posso perder. Não só, por vezes foi usada a coerção psíquica. Segundo eles mesmos, este dinheiro que estamos a dar, estamos a fazer-vos um favor. Eles disseram, mesmo este dinheiro que estamos a vos dar, estamos a vos fazer um favor. Carlos Mula, presidente da Liga dos Direitos Humanos, ao nível da província de Gaza, tem um outro entendimento sobre o processo das indemnizações. Tudo indica que aquele processo precisa de voltar zero, porque os chineses, de um momento para o outro, dizem, não, nós vamos pagar aquilo que a gente achar que temos que pagar. Mas quem é que conservou aquela propriedade ali durante séculos? O desconhecimento da população não isenta a mineradora de cumprir os seus deveres, esclarece Absalome Manjate. Há aqui um interesse público a ser acautelado, e havendo um interesse público significa que deve ser satisfeito aquilo que é o direito das comunidades. Não se pode aproveitar aqui da ignorância
ou do não conhecimento das comunidades daquilo que são os procedimentos legais para que possam ser pagas indemnizações aquém daquilo que é a imposição legal. Não perca na segunda e última parte do Janela de Integridade histórias de violação dos locais sagrados e as possíveis consequências dessas transgressões para as famílias e a empresa Dinxeng Minerais. Vamos a um breve intervalo e voltamos num piscar de olhos. Até já! Você sabia que a profanação de túmulos e cadáveres constitui crime? O regulamento sobre o processo de reassentamento resultante de atividades econômicas, na linha F do artigo 1 e a linha I do artigo 4, define as campas como patrimônio intangível e protegidas pelo princípio de proteção de patrimônio cultural. De acordo com o número 1 do artigo 245 da Lei número 24/2019, de 24 de dezembro, quem cometer violação do túmulo ou sepulturas, praticando antes ou depois do enterro quaisquer fatos tendentes diretamente a quebrar o respeito devido aos mortos, é punido com pena de prisão até 1 ano ou multa correspondente. Durante a ocupação de terras, a empresa Dinxeng Minerais exumou um universo de 500 campas e cerca de 200 cadáveres foram profanados nas comunidades de Mudumeia e Mutsikwani, região do distrito de Chibuto, onde são exploradas as areias pesadas. Acompanhe. Há 6 anos convivem com a profanação de campas, a razia das áreas de produção do megaprojeto mineiro de titânio, zircão e ferro, operado pela empresa chinesa Dinxeng Minerais, que investiu $1 bilhão americanos numa implementação polêmica. Nestas terras, os gritos de socorro são de dezenas de pessoas nativas que, sem ação, assistem um desrespeito pelas suas tradições e pelos seus ancestrais enterrados. Álvaro Mazóio descreve na primeira pessoa o que vivenciou. Acompanhamos casos de pessoas que morreram recentemente e que foram colocados em caixões para crianças, sendo que estas pessoas são adultas. Elas têm todos os seus membros divididos para que possam caber no caixão. Não diferente de Mazóio, João Machava conta que durante a exumação dos seus entes queridos, os pequenos caixões não estavam em conformidade com os corpos e as ossadas desenterradas. Os tais caixões não são bons e também não são suficientes. A exumação e o enterro dos corpos também não foram feitos da melhor forma possível. Só tiraram as roupas e as deixaram de lado. São coisas de vergonha. O cemitério familiar de Isaura Mat tinha cerca de 30 campas. Ela relata o cenário que presenciou a quando da exumação dos restos mortais dos seus entes queridos. Deixam as campas descobertas, deixam mantas, roupas e ossos humanos. Quando não encontram ninguém, colocam a areia de volta e afirmam ter encontrado alguém. Mas com o passar do tempo, a pessoa acaba sendo encontrada na areia. Não tardou. A Dinxeng Minerais fez escavações no local onde, antes da instalação da mina, era um cemitério familiar. Como resultado da exumação desregrada, a mineradora desenterrou um corpo fresco, tendo sido deixado exposto durante uma semana. A exumação do corpo foi feita há algum tempo e eles, os chineses, sabiam da existência deste corpo. E quando foram questionados, eles disseram que ainda estavam a preparar o espaço. Carlos Mula classifica o processo de exumação de campas em Mudumeia e Mutsikwani como vandalização de corpo sem vida. Construíram uns caixões que devia caber ossadas. Quando encontraram um corpo, vou chamar fresco, que ainda não tinha concluído o processo de decomposição para ficarem ossadas, pegaram no machado, degolaram aqueles corpos para caberem nos caixões. Isso é vandalização, não é de corpo sem vida. O coordenador de reassentamento alega ter havido uma auscultação comunitária para determinar a logística fúnebre necessária para cada família. A empresa contratou uma agência funerária que trazia caixões e
Os caixões eram mediante o tipo de ossadas que encontrasse lá. Se encontra só ossadas de uma pessoa que já passam 5, 10 anos, tinham caixões pequeninos. Mas acontecia, às vezes, casos em que apanhasse o corpo ainda inteiro. A agência trazia caixão completo. A equipa do Media Lab foi ao ex-cemitério familiar de Isaura para conferir a forma como foi feita a exumação dos corpos. Durante o percurso, perdemos-nos. Estamos à procura do local, porque estamos com estes repórteres que vieram ajudar-nos a entender o que está a acontecer aqui em Tchalo e Mudumeia, onde estão a trabalhar os chineses. É por isso que pedimos a Deus e aos nossos antepassados para que abram um caminho para que possamos encontrar o lugar. Olha, parece que é aqui. É aqui. Após a invocação, o cemitério foi encontrado. Já chegamos. Como podem ver, estas flores pertenciam às campas onde foram exumados os corpos. O meu marido foi enterrado aqui, mas o corpo dele também foi exumado e não taparam a cova. Tinha uma manta aqui, algumas capulanas e roupas. Este local é um cemitério familiar que pertencia à família Bembele, mas atualmente faz parte da área concessionada à empresa Dingsheng, esta que explora as areias pesadas no distrito do Chibuto, concretamente na comunidade de Mudumeia. No processo de exumação de corpos, nem todos foram retirados. O que acontece é que a pessoa chega no local, é perguntado onde é a campa, mostram um sítio errado. Procuram ali e não apanham. A população de Mudumeia não só reclama da violação dos locais sagrados, mas também das indemnizações dadas para a cerimônia fúnebre. Quando exuma uma campa, se for uma, pagam 11.735 meticais, não é? E quando são 50 campas também, pagam o mesmo valor, se estiverem registrados em nome de uma pessoa. Então acabam criando constrangimento para a população. Em resposta às inquietações sobre as indemnizações da cerimônia fúnebre, João Maconzo detalha. Aquele valor simplesmente a pessoa recebia para cerimônias só. Esses cálculos foram feitos de modo que a pessoa faça aqueles ritos tradicionais. Absalom Manjate aconselha as comunidades afetadas a recorrer à comissão criada no âmbito da elaboração do plano de reassentamento. Então as comunidades podem recorrer a esta comissão técnica, porque esta comissão técnica que tem esta função de dar acompanhamento, de fiscalizar, de inspecionar o processo de reassentamento. Então pode solicitar esta comissão técnica que seja cumprida esta obrigação referente à exumação das ossadas ao nível daquela comunidade, de modo que o processo de reassentamento possa incluir esta questão. Manjate recomenda ao governo a solicitar a mineradora para fazer varredura nos cemitérios em que se procedeu com a exumação. Não tendo sido feita esta exumação completa, significa que há necessidade de dar-se continuidade a esta atividade. E cabe, neste caso, ao próprio governo local instar ao próprio investidor para que seja cumprida esta obrigação, de modo que as comunidades possam ter, inclusive, aquilo que são as memórias dos seus entes queridos preservadas neste processo de reassentamento. Aferro Silva, antropólogo, esclarece que o desenterro incompleto dos corpos nas terras concedidas a Dingsheng Minerais pode atrair situações inexplicáveis. Estamos diante do conflito cultural que em algum momento, ao longo do desenvolvimento da atividade que essa entidade pretende implementar nesse contexto, poderá haver situações, a própria entidade que pretende implementar esse projeto de exploração pode não conseguir explicar, mas sim a própria sociedade poderá ter explicações exatas diante dessas situações. Não parou por aí, mencionou as outras possíveis consequências da violação dos locais sagrados. Pode acontecer situações de morte, pode acontecer situações de espíritos maus, que em algum momento poderão criar situações essas que a própria entidade não conseguir atingir aquilo que eram suas metas ou
metas estabelecidas a nível da exploração. Chegamos ao fim de mais uma edição do Janela de Integridade. Não esqueça de seguir as plataformas do Media Lab. Meu nome é Isabel Bacalhani e foi um prazer estar em sua companhia. Até a próxima!